Muito bem, fazendo a revisão, a gente observa os diagnósticos atuais. Basicamente, o que sempre teve. A diferença é essa palavra. Ou seja, é preciso refinar os cuidados para inverter essa tendência. Muito bem. Abaixo, na mesma data do exame, abaixo a gente deixa a conduta, ou seja, o que está se propondo para lidar com o assunto. Então ela fica aqui para ser consultada nos detalhes, esclarecida cada item. E vamos ver os resultados que levaram a esse diagnóstico. Então, o primeiro resultado é esse. A glicose média, a glicemia média de 4 meses mostra uma tendência a aumentar. Desde 2021 está sendo o nível mais alto. Antes houve uma glicemia média maior. Então esse valor está sendo como você tem ficado desde 2019. Então o corpo está se acostumando com essa hiperglicemia que causa uma microarterite, que dificulta a circulação. E com isso dificulta a regeneração celular. A gente fabrica milhões de células por minuto, bilhões por dia. Então, essa restrição de circulatória influencia a regeneração celular, que é o que reconstrói os tecidos, levando a desmanchar as doenças. Então, por isso que aparece logo de cara o primeiro exame, antes de todos os outros, a hiperglicemia. Para a gente valorizar e arrumar um jeito de intervir. Deixo aqui a questão do peso, que havia emagrecido. O azul quer dizer abaixo do peso proporcional à sua altura. Então, saber como está o peso ajuda. Deixo também esse X aqui, que é a mesma lembrança, que é o que é para ser feito, para essa primeira coluna. Assim como os exames a serem repetidos, quando for refazer, já estão indicados. Em função do raciocínio que a gente vai montando, a gente já deixa os exames indicados. Então, além da glicemia, a gente tem inflamação geral, com uma discreta diminuição, mas o suficiente para liberar para atividade física. Então, acima de 20, eu recomendo restringir a atividade física. Como está abaixo de 20, veja, é uma condição inflamatória contínua. Então, além da hiperglicemia, temos uma inflamação crônica, seja pela virose crônica, seja por outros fatores que acabam sendo concomitantes. Então, o
esperado para esse exame é por volta de 2, 3, quando a pessoa não tem inflamação. Até 7 a gente considera normal. Acima de 7, vamos fazer o possível para cuidar e diminuir. Aí, na série vermelha, a gente tem uma discreta diminuição do que estava, mas já estava abaixo. Já esteve mais alto a hemoglobina, que é o que define a tendência para anemia. Então, quanto menor a hemoglobina, mais anemia a pessoa tem. Então, você está mantendo esse quadro anêmico, esse quadro de anemia, que também dificulta a regeneração celular, dificulta a memória, dificulta a disposição, dá mais cansaço, sonolência. Então, diminui a vivacidade como um todo. E a gente tem de forma nítida os 3 parâmetros mais nítidos para avaliar anemia, os 3 abaixaram. A hemoglobina, o hematócrito e as hemácias. O aumento que teve do tamanho das células é insignificante, mas isso daqui é ocasionado pela diminuição da vitamina B12. Quanto mais baixa a B12, mais aumenta o volume celular da hemácia. E um discreto aumento na quantidade de hemoglobina dentro das hemácias é uma reação à diminuição geral da hemoglobina, para tentar compensar. Aqui fala do formato das hemácias, que está num formato bom, seguro, dentro de uma faixa de segurança boa. E você sempre mantém isso, sempre teve a manutenção dessa condição de construir hemácias boas. Aí, na parte branca, que é a parte de defesa, temos a manutenção de uma condição de fragilidade, de pouca defesa, número de leucócitos. O que chama atenção entre os leucócitos são os linfócitos, que aumentam quando tem virose. Por isso que eu coloquei o diagnóstico de virose aumentando. A gente passou de 30 para 38. Então, em outros momentos também tinha essa virose crônica. Vamos dar uma olhada lá nas viroses. Temos aqui, citomegalovírus reagente. Então, essa é uma virose crônica, vitalícia. E o importante é aprender a lidar com ela. Eu entendo que é uma expressão biológica de uma postura inflamatória. Então é como que consolida no corpo uma postura, um comportamento de tender a ser inflamatório nas relações. Eu não te conheço para poder afirmar isso. Nosso relacionamento até agora não me dá elementos para eu poder pontuar ou indicar quando está acontecendo isso. Mas o raciocínio biológico que eu faço é esse. Diminuindo a propensão a inflamar as relações pessoais, diminui a necessidade de ter uma virose e vai diminuindo a evidência desse vírus que fica latente no corpo. Por isso que entre as condutas está a passiflora.
tomar a passiflora, principalmente antes de dormir, vai estabelecendo um padrão de mais calma, menos disposição a vínculos inflamatórios, né? Vínculos inflamados, vínculos pessoais inflamados. Legal ter conseguido diminuir as alergias, né? Que elas sempre interferem em todo o sistema, dificultando os processos metabólicos e causando sintomas, né? São os eosinófilos que expressam a quantidade de alergia no plano celular. Aí, eu marquei aqui o magnésio, que já faz tempo que foi feito, como ele interfere na ossificação, na densidade óssea, então vale a pena reavaliar mesmo que ele tenha estado bom, como foi medido aqui, né? O zinco deu baixo na medida atual, então a gente repõe o zinco, depois mede para ver se está no nível conveniente. O alumínio é um tóxico, eu estou indicando como precaução geral, né? Que nós temos uma cultura muito exposta ao alumínio. Então, o que entra no corpo é o que está ionizado, não o alumínio metálico. Esse passa direto. Mas na preparação dos alimentos, principalmente se colocar sal na panela, na hora de preparar os alimentos, aí tira alumínio e deixa ele ionizado para ser absorvido. Estou indicando também o manganês, que ele vai estar ajudando a compor a parte óssea. O fósforo é importante, a gente já tem medido normal, assim como o cálcio. E observa que o cálcio urinário está abaixo do esperado. Vou pegar aqui a nota. O esperado é de 100 a 300 miligramas de eliminação de cálcio. O que está acontecendo? Está eliminando menos do que o normal. Por quê? Para poupar cálcio, para lidar com essa osteoporose que está piorando. É isso que indica essa barra decrescente, descendente, com a cor de fundo azul, que azul significa baixo. Está abaixando, diminuiu numericamente e está abaixando a quantidade. Então, abaixou nas duas medidas que foram feitas, diminuiu a densidade óssea. Com isso, a gente pode subentender que o cálcio industrial, mesmo sendo usado há tanto tempo, não está sendo suficiente para melhorar a condição óssea. Você vem diminuindo desde quando temos medidas. Aqui no caso desde 22. 4 medidas, sempre decrescente. Então, assim como o restante do sistema, hiperglicemia, virose, é preciso inverter essa tendência. Não é sustentável manter do jeito que está. E aí o padrão que eu proponho é atividade física, exercício isométrico, lento e pesado. No nosso ambiente é mais conhecido como musculação, coisas desse tipo. Então, aumentar a carga
é fundamental para você. Não importa qual esforço você está fazendo, é preciso aumentar, né, para reverter esse processo. Ficar procurando outras alternativas, seja hormônios, seja suplementos, é perder mais tempo dentro de um quadro de degradação contínua, já há vários anos. Então, é melhor mudar a estratégia, né, e investir no que dá certo, que é esforço físico. Então, é aí que tem aumentar exercício isométrico, né? Muito bem. PTH aqui também regula o cálcio, está bem equilibrado. A vitamina D, que também interfere no cálcio ósseo, está dentro de um valor bom, né? Não dá para abaixar de 30, aí vai prejudicar a ossificação, né? Se está sendo com sol, muito bem. Se quiser aumentar um pouco a insolação, pode ser que aumente um pouco a vitamina D, né? E a fosfatase ácida, que já foi medida, também interfere na ossificação e está dentro de um valor seguro na média da normalidade. Tireoide. Tivemos uma melhora no volume, vê que está de 8,8 centímetros cúbicos para 8,5. Então, é uma melhora discreta, mas é significativa. Tivemos um aumento do lobo direito e um aumento do nódulo. Ambos os aumentos discretos, praticamente do mesmo tamanho, considerando o erro inerente ao método. E tivemos uma melhora do tamanho do lobo esquerdo. Então, aqui, continuar com argila, evitar as alergias, tomar passiflora, até fazer desaparecer essa cor laranja, que é o Tirades 3, cair pelo menos para Tirades 2, né? Ficar no amarelo, não no laranja. A quantidade de hormônio da tireoide está dentro do normal, perto do mínimo. Eu considero normal de 0,8 a 1,5. Então está praticamente 0,8 aí, como você tem mantido desde o início do ano passado. A tireoglobulina é um marcador tumoral. Dentro do que o laboratório valoriza, está perfeitamente normal. Eu proponho que seja menor do que 10. Então, por isso que eu deixo amarelo, mesmo diferente do que é colocado como referência no laboratório. Quando tiver abaixo de 10, provavelmente essas cores aqui vão estar verde. Muito bem. Aí os anticorpos contra a tireoide tranquilos e até diminuindo, né? Aqui não dá para avaliar porque é menor do que 0,9, a gente não sabe que valor para avaliar, né? Então não temos alergia contra a tireoide de forma nítida, né? Mas sempre vale a pena os cuidados para evitar qualquer tipo de alergia, porque a tendência vai ser pegar a tireoide, uma vez que está inflamada, com nódulos, né? Algo interessante também é que desapareceu o cisto. Não foi visto. Eu não sei se foi por causa de quem fez o exame ou se o cisto desapareceu mesmo. Então as próximas medidas vão estar mostrando
se esse cisto ainda está presente ou se ele desapareceu. Colesterol triglicérides nem precisa medir, porque sempre foi baixo, né, num nível bom, então por isso a gente nem avalia. E isso é bem importante nessa condição de hiperglicemia, né, de alteração da tireoide. Então, manter exclusão de gorduras é algo importante. Na ultrassonografia de abdômen confirmou o que já vem sendo observado, baço e pâncreas sem alteração macroscópica. A hemoglobina glicada é o que gera aquela glicose média de 120, é esse número aqui, a gente já comentou. Temos um exame de lipase bem tranquilo, mostrando que não está havendo inflamações no pâncreas, também confirmada pela aparência macroscópica. Aqui, os 3 exames de ultrassom abdominal com o pâncreas normal. Tá? Muito bem. Pesquisa de sangue oculto nas fezes, negativo. Isso ajuda a gente a ficar tranquilo em relação aos pólipos intestinais. Caso algum deles estivesse sangrando ou de alguma forma lacerado, apareceria sangue nas fezes. Então a gente continua tranquilo, sem pensar em colonoscopia por enquanto. O melhor seria entrar numa curva de melhora de todos os itens, que aí vai garantir que esses pólipos desapareçam. Marcador tumoral CA19-9 subiu um tantico de nada, mas abaixo de 10 ele é bem seguro e está com uma tendência a diminuir. Os outros marcadores estavam bem tranquilos. Aí os exames de função hepática estavam bem, né? E os cálculos e os pólipos na vesícula continuam, né? Assim como o cisto no fígado. Então, além de colocar argila na tireoide, colocar argila também no fígado. O aumento da albumina mostra que a função hepática continua preservada, que está coerente a gente não ter investigado, né? Que a albumina é feita basicamente no fígado. O ácido úrico diminuindo um pouco, mas diminuindo, né? A gente propõe como ideal abaixo de 3,5, né? Diferente do laboratório que propõe abaixo de 7. Quanto mais alcalino, tudo funciona melhor no corpo, né? Por isso que a gente propõe 3,5. Está caminhando nessa direção. Creatinina estava bem, tanto que não precisa ser reavaliada por enquanto. E a urina, que estava com infecção urinária, de bactérias e pus, né? Bactérias e pus, leucócitos. Né? Ambos voltaram ao normal, né? Dentro de uma condição segura. Isso que significa cor verde. O fato de estar bem, o fato de ter diminuído. Aí,
rins, bexiga sem problema, coleção líquida no endométrio. É algo que me parece que você está investigando. Eu proponho, como manejo geral, melhorar esses outros itens, da diabetes, da anemia, virose, né, da fixação do cálcio. Com essa melhora geral, vai criando um círculo virtuoso que eu espero que desapareça essa coleção anicogênica. Né? Agora, algo que está chamando a atenção é o tanto que o útero aumentou. Né? Você vê de 37 para 54, é um aumento considerável, de uns 30%, 40% de aumento. Né? Comparando com as outras medidas anteriores, né? Vamos ver se tem mais medida que não são essas. Então, a gente vê que está saindo do que estava. O que significa útero aumentar? Que a mulher que você é, já que o útero é o âmago da feminilidade, né? Está aumentando. Né? O seu tamanho perante os outros está aumentando, independente do volume corporal ou do peso. Né? O tamanho anímico. Então, assim como o ser mulher está aumentando o âmago da feminilidade. Por enquanto, é uma medida equilibrada, esse valor. Agora, se vai para 60, 70, a gente fica mais esperto nesse aspecto, para não deixar virar uma hipertrofia uterina, né? Aparecer mioma ou qualquer outra coisa. A espessura do endométrio está maior do que as outras, mas está dentro de um valor bem seguro. Algo também que ajuda a gente a ficar mais tranquilo em relação a essa lâmina líquida é o fato de não estar escorrendo para dentro da pelve algum líquido de inflamação, o que já aconteceu anteriormente. Então, isso daqui é um aspecto de segurança, né? Que não é algo que está se alastrando. Então, os ovários estão dentro de um volume, aqui foi colocado em centímetros, né? Aqui estava em milímetros. Aí, mas dentro de um volume seguro. É isso que a nota está dizendo, está em centímetros aqui. E aqui eles colocaram milímetro linear, só mediram o diâmetro. Então não dá para comparar esse número com esse. Isso aqui é volume de uma esfera. Isso daqui é o diâmetro da esfera. Citologia oncótica. Inflamada, inflamada. Atrófica, inflamada. Então, essa condição feminina que está aumentando sempre esteve inflamada. Então, aí está um dos aspectos da inflamação geral, como que confirmando que a postura inflamatória é presente. Né? Vale a pena refazer esse exame. Tá? Por isso que está o X aqui. Se acaso não tiver com o pedido, sinaliza para a gente providenciar. Mama, sempre mantendo o BIRADS 2, né? Graças a essas calcificações. Então, quando quiser fazer, dá para, se não tiver o pedido, a gente pode providenciar. Aí eu trouxe para cá o marcador tumoral de mama, né? CA15-3, que
estava num valor baixo, mais amarelo, porque eu proponho que fique abaixo de 10. Mas para o laboratório está ótimo, que eles propõem 35. Né? E está baixando mais. Então está no caminho bom. Né? O desejável é que isso aqui fique verde, ou seja, abaixo de 10. Muito bem. Sigo aí atento às questões que venham a surgir.